Boa noite a todos. Vamos para mais uma sessão bastante especial do nosso início de ano. Sabemos que estamos todos apreensivos em relação às questões que estão ocorrendo no nosso mundo, especificamente em relação aos Estados Unidos e Irã. Também foi uma surpresa para nós do plano espiritual, já que essas questões estavam fora do nosso planejamento. Mas nós, espíritos de luz, agimos rapidamente para tentar amenizar qualquer impacto maior no plano material e no plano espiritual. Acreditamos que houve sim, lamentavelmente, mortes sempre indesejadas, mas gostaríamos de acalmar todos os seres humanos, pois nada especial está previsto para acontecer. Para que todos saibam, quando existe uma guerra ou qualquer evento de grandes proporções, como por exemplo o que ocorreu nas duas grandes guerras mundiais, já era sabido no plano espiritual que várias baixas iriam ocorrer. E nós, no plano espiritual, procuramos nos preparar para receber as almas desencarnadas por esses eventos. Estávamos de prontidão quando isto ocorreu nas grandes guerras mundiais, como foi bem registrado no filme e no livro, muito bem psicografado através do nosso grande mestre Francisco Cândido Xavier, no livro e filme Nosso Lar. Acreditamos que essas questões ocorridas entre Estados Unidos e Irã não vão tomar vultos como ocorreram nas últimas duas grandes guerras. Ao menos, os mestres ascensionados não nos informaram nada a respeito. E, obviamente, essas questões iriam nos ser informadas com bastante antecedência para que nós estivéssemos preparados. Portanto, digo a todos vocês, para terem calma, que acreditamos que nada de proporções mundiais possa ocorrer neste momento, ok? Aproveitando essa citação sobre as duas grandes guerras, podemos mencionar um pouco sobre o que ocorreu naqueles momentos fatídicos e todo o esforço que foi feito para evitar o mal, para evitar as baixas, as grandes perdas. Naqueles momentos havia uma energia negativa extremamente volumosa, uma egrégora energética a precipitar que nos impediu de utilizar as nossas influências nas pessoas ou nos principais líderes que tomaram as decisões para esses conflitos. É importante mencionar que aqui no plano espiritual aprendemos muito com esses dois episódios lamentáveis da humanidade e que com estas aprendizagens procuramos aqui formas de evitar novamente este mal maior que é uma guerra mundial. Para tanto, evitaremos que essas egrégoras energéticas cresçam ao nível de ocasionar uma nova guerra mundial. Bem antes, fazemos precipitar essas energias. Assim, estamos acompanhando bem de perto cada um dos grandes líderes dos dois países e procuramos, de alguma maneira, enviar mensagens através de intuições, quando possível, diretamente para os grandes líderes. Porém, nem sempre eles estão dispostos a seguir suas intuições. Isso depende muito da criação, depende muito da sua educação, das situações pelas quais esses seres humanos passaram. Assim, como qualquer ser humano, os grandes líderes também podem estar tanto mais próximos dos seres de luz, vibrando numa frequência energética que facilita a comunicação,
como podem estar extremamente distantes com uma vibração densa que nos impede de nos comunicarmos. Desta forma, quando nos está vedada a possibilidade de comunicação direta, tentamos buscar outros seres humanos mais próximos para informarmos através de intuição e tentarmos influenciar esses grandes líderes através dessas outras pessoas. Durante muito tempo, um grupo bem restrito de pessoas foram preparadas para cumprir exatamente esta função de estarem próximas aos grandes líderes para influenciá-los em suas escolhas. São grupos de pessoas que durante muitos anos foram preparadas, e essa preparação foi transmitida de geração em geração para grupos familiares ou grupos de pessoas para esse objetivo. Vocês já devem ter ouvido várias coisas sobre esses grupos de pessoas. Esses grupos de pessoas são extremamente selecionadas através de intuições de nossos seres de luz. E esses grupos de pessoas formam o que hoje é conhecido como sociedades secretas. Na verdade, não se trata de uma questão secreta, mas se trata de seres humanos, os quais são intuídos de forma mais fácil por nossos seres de luz. E este grupo de pessoas tem a função de preparar seus membros de forma que eles vibrem numa frequência que facilitem a nossa comunicação. Nesta nova era, na era que estamos iniciando, nós, espíritos de luz, queremos cada vez mais aumentar esta gama de pessoas, trazer um número maior de pessoas que estejam preparadas para que nos comuniquemos de uma maneira mais fácil. Já mencionamos aqui algumas vezes sobre a questão das crianças índigos, das crianças cristais, que agora já não são mais crianças e que têm essa função. São seres humanos preparados que tiveram suas encarnações ou reencarnações planejadas para que esse número maior de pessoas fosse aumentando gradativamente. Evidentemente que, considerando todas as hipóteses, todos os riscos, a ideia é que essas sociedades, esse grupo de pessoas tão bem consolidado, seja preservado. Todas as suas questões, todos os seus rituais, toda a filosofia que vem seguindo, não serão alteradas para que não corramos riscos de acontecer, num caso extremo, uma aniquilação desses grupos tão bem-sucedidos no mundo material. Porém, através da encarnação de pessoas especiais, como as crianças índigos e cristais, a ideia é tentar disseminar melhor essa questão de aumentar cada vez mais a quantidade de pessoas vibrando numa frequência adequada para a nossa comunicação. Portanto, podemos dizer que seria um outro braço de nós, seres de luz, uma outra iniciativa para aumentarmos o número de pessoas, ok? Assim como mencionadas essas duas iniciativas, temos também várias outras iniciativas espalhadas pelo mundo para que nesta nova era tenhamos uma efetividade maior em nossa comunicação com os seres humanos. É importante mencionar que todas essas iniciativas foram muito bem estudadas e foram planejadas por nós espíritos de luz, mas por solicitação dos mestres ascensionados. Evidentemente, essas sessões que estamos realizando também é uma iniciativa para este mesmo objetivo. Então, essas questões são importantes para que todos os seres humanos saibam que nós, seres de luz, estamos sempre trabalhando de forma a contribuir cada vez mais para a evolução do mundo material.
Às vezes, as iniciativas são bem-sucedidas e às vezes não são tão bem-sucedidas assim. Mas é importante dizer que nesta nova era estamos sim mais otimistas em relação às iniciativas que estão sendo tomadas. Como já dissemos anteriormente, as iniciativas que não deram certo também são muito relevantes para o aprendizado, para o nosso aprendizado. Então, aprendemos muito durante todos esses anos em que o ser humano está aí presente na Terra. Evidentemente que com a evolução tecnológica e também a evolução espiritual, passamos por situações diferentes no decorrer da vida da humanidade. E é importante mencionar que há tempos atrás estivemos sim na iminência de termos uma guerra no século passado e também em meados de 80 a 90. Tivemos que fazer um esforço muito grande, uma comunicação intensa para evitar um confronto mundial. E graças a Deus fomos muito bem-sucedidos. Então, isso nos deixa bastante otimistas em relação à nova era, porque sabemos que através destas iniciativas bem-sucedidas que podemos escolher melhor os rumos, os caminhos que temos que seguir para evitar males maiores. E também, após essa grande vitória do plano espiritual, podemos dizer que houve uma abertura maior que a humanidade nos deu para uma comunicação mais efetiva. Sendo assim, a tendência é que cada vez mais possamos influenciar os seres humanos que possuem certos graus de liderança para que a humanidade caminhe no sentido da evolução. Portanto, estamos sim bastante otimistas e estamos trabalhando cada vez mais, abrindo várias iniciativas. Muito bem, todos os seres de luz, Mestre Tanaka, Senhor Aparelho, isto posto, creio que podemos alegremente encerrar mais uma sessão muito bem sucedida nesta grande iniciativa planejada por nossos mestres ascensionados e tão bem aceita por todas as fraternidades de luz aqui presentes, todas associadas de uma forma ou de outra à Terra Brasilis, ao nosso imenso Brasil. Muito obrigado a todos vocês e que tenham todos uma ótima semana. Graças a Deus.